Graça e paz. Vamos ouvir uma leitura, vamos voltar novamente ao primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Estamos meditando, estudando esta carta e estamos no primeiro capítulo. E vamos ouvir uma leitura um pouco longa, mas sempre vale a pena ouvir a palavra de Deus. Versículos 18 até o versículo 31. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Se há algo que precisa ser reafirmado, enfatizado, exaltado, é a cruz de Cristo. É o que vemos neste capítulo. A cruz de Cristo sendo exaltada, enfatizada, sendo colocada como o centro de tudo, o centro aí da salvação, do Evangelho. Se a cruz de Cristo não for o centro, nada mais faz sentido. No cristianismo, não. Se desviarmos nossos olhos da cruz de Cristo, iremos nos perder pelos labirintos dos enganos. Se pudermos ajudar alguém, qualquer pessoa, fora de Cristo crucificado, nos tornamos traidores de Cristo. A cruz de Cristo não é um detalhe, é onde Cristo consumou tudo. A obra da redenção, a salvação. Sem a cruz não há salvação, não há nova vida, não há redenção. Estou me referindo à cruz de Cristo.
Este capítulo que foi lido para nós respira a cruz de Cristo. Cada versículo, cada argumento, cada exortação de Paulo aponta para um único ponto: Cristo crucificado. O apóstolo não estava interessado em discursos vazios, em filosofias humanas ou na exaltação de líderes terrenos. Ele não gasta tempo com sabedoria humana, com coisas inúteis. Sua única preocupação é manter a igreja agarrada à cruz, porque longe dela não há esperança. A cruz estava no coração da mensagem de Paulo. No versículo 13, Paulo confronta a igreja de Corinto com uma pergunta contundente: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? A resposta, embora não dita diretamente, é um sonoro não. Aqui ele direciona os olhares para Cristo e sua cruz somente. Somente. Aqui ele aponta a cruz, mostrando que é nela que tudo se resolve. E é isto, penso eu, creio eu, que Paulo está destacando ao mencionar a crucificação. A crucificação tem a ver com Cristo, porque foi Ele que foi crucificado por nós, mas lembre-se que nós também fomos crucificados com Ele e nele. Ele morreu por nós e conosco. O foco não está em homens, denominações, rótulos religiosos, mas está enfaticamente em Cristo e sua cruz. No versículo 17, mais uma vez a cruz de Cristo é o destaque. Ele enfatiza que o poder do Evangelho está na cruz, não na eloquência humana. Para que a cruz de Cristo não se esvazie, disse Paulo. O poder do Evangelho não está em discurso bem elaborado, mas na obra da cruz. Quando tentamos ajudar o Evangelho com estratégias humanas, apenas o traímos. No versículo 18, a cruz é apresentada como divisora de caminhos. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos, não seremos salvos, poder de Deus. A palavra da cruz separa os homens em dois grupos: os que perecem e os que são salvos. Para uns ela é loucura, para outros é o próprio poder de Deus. Para mim, ela é o poder de Deus
que mudou a minha vida, que me salvou. Não há meio termo. Nos versículos 19 e 20, Paulo escancara a incapacidade da sabedoria humana de conceber a salvação pela cruz. Nenhum sábio deste mundo poderia imaginar um projeto tão radical. Cristo crucificado e, junto com ele, todos os que nele creem, para serem crucificados e depois ressuscitados em novidade de vida. E esta vida é a vida de Deus em nós, a vida de Cristo em nós, a vida que entra em nós quando nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E aqui é Deus que nos ressuscitou juntamente com Cristo, conforme Efésios capítulo 2, versículo 6. A cruz anula a sabedoria humana. Nenhuma mente brilhante jamais conceberia a cruz como o meio de salvação. Versículo 21. Neste versículo, a cruz é vista, é mostrada como o método de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Que pregação? Cristo crucificado. Cristo crucificado com todos nós crucificados nele, com ele. É o que pregamos. Cristo crucificado. Nos versículos 22 a 25, Paulo expõe o escândalo da cruz. Os judeus queriam sinais. Os gregos buscavam sabedoria. Mas Deus, diferente de todos eles, pensou em algo impensável por eles: um Messias crucificado, Cristo crucificado. Isso era um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Mas para nós, os chamados pelo Evangelho, Cristo é o poder de Deus e também a sabedoria de Deus. A cruz de Cristo está diretamente relacionada ao pecado e, mais especificamente, ao pecador. Este é um ponto que precisamos entender bem. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6:6. Aqui está nítido. Vemos aqui a crucificação de Cristo e a do velho homem, crucificado com Cristo nele. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5:14. Aqui, mais uma vez, está enfatizando a morte de Cristo, mas se você reparar, ele não morreu sozinho. Aqui diz que se um morreu por todos, todos morreram também com ele. Por quê? Porque ele não apenas morreu por todos, mas morreu com esses todos em seu corpo. Assim, meus irmãos,
também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Aqui ele está falando que a igreja dos romanos e todos estavam mortos. Eles morreram, e morreram pelo corpo de Cristo. Se é pelo corpo de Cristo, é lá na cruz, quando ele foi crucificado por nós. E chegamos neste texto, tão citado aqui, tão cantado aqui: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, estou citando aqui a parte A do versículo, a primeira parte. Cristo não foi o único crucificado no Calvário, eu também fui. A morte de Cristo na cruz é um fato, e a minha morte com Cristo também é um fato. Se é um fato que ele morreu, é um fato que eu morri, porque eu morri com ele, nele, no mesmo dia, ao mesmo tempo. A morte de Cristo lá é uma morte compartilhada conosco. Cristo morreu por mim e me levou a morrer com ele na mesma cruz e no mesmo momento. Quando foi que eu morri? Eu morri naquele dia que Cristo foi erguido, levantado naquela cruz, foi crucificado e morreu. Eu só experimentei isso na minha vida quando eu criei. Quando eu ouvi, o Espírito Santo revelou e eu criei. E eu, quando for erguido, levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso revelando, mostrando de que forma iria morrer. João 12, 32 e 33. Sua morte foi substitutiva, mas também foi compartilhada com todos aqueles que foram atraídos por ele para o seu corpo. Deus em Cristo crucificou o pecador, retirando a sua vida pecaminosa na morte com ele nele. A cruz decretou o fim da vida pecaminosa, irreparável, incorrigível do pecador, e o início de uma nova vida em Cristo, pela nossa ressurreição juntamente com ele. Para ilustrar isso, imagine um edifício condenado. Um perito é chamado para avaliar sua estrutura, e ele descobre que o alicerce está totalmente comprometido. Não há reforma possível, não há conserto que resolva. Qualquer tentativa de restauração apenas adiaria o inevitável colapso. O veredito é taxativo. A única solução é demolir tudo e começar de
de novo. Começar do zero. Assim é o pecador diante de Deus. Não há remendo para a carne. Não há aprimoramento para a natureza caída, adâmica. A cruz não vem para consertar o homem natural, mas para dar fim a ele e erguer algo novo em Cristo. Não há nenhuma recuperação para o pecador, nenhuma recuperação para o homem velho. Assim como aquele edifício condenado não podia ser salvo por consertos, nossa vida pecadora, sem a cruz, está arruinada e sem esperança. O pecador está arruinado e sem esperança. Ele precisa da cruz onde ele morre. Somente sendo demolido e reconstruído em Cristo, o ser humano pode ter verdadeira vida. O Evangelho não vem para reformar ou melhorar a carne. Deus não tenta consertar o pecador, pois ele está espiritualmente morto, apodrecido. Não só morto, morto e apodrecido em seus pecados, conforme mostra Efésios capítulo 2, versículo 1. E nessa situação, nada se aproveita do pecador. Nada. O pecado não é apenas um comportamento errado. É uma condição irreversível da natureza humana caída. Assim como um cadáver não pode ser reanimado com tratamentos médicos, o homem natural não pode ser melhorado por esforços religiosos ou morais. Essa verdade choca o orgulho humano, pois muitos querem pensar que há algo recuperável em si mesmos. Não, eu sou recuperável, eu tenho coisas boas. Não há outro remédio além da morte com Cristo. A solução de Deus é a morte e a ressurreição em Cristo. Deus não reformou o velho homem, Ele o crucificou. Precisamos crer. Essa é a única saída para a condição do pecador. Estar unido a Cristo em sua morte, para que uma nova vida possa surgir. Se estamos mortos com Cristo, então a questão do pecado foi resolvida de uma vez por todas. O velho homem foi executado na cruz e agora vivemos em novidade de vida pela ressurreição, juntamente com Cristo. É o que a palavra de Deus nos mostra em Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5. Não é mais o pecador tentando melhorar, porque morreu. E agora Cristo está vivendo em seu interior. Deus não quer fazer do pecador um homem melhor, mas um homem novo. E o novo é Cristo em nós. Na cruz, Deus
não reformou o mundo, ele o julgou. Ele não consertou o pecador, ele o matou com Cristo nele. Na cruz, a humanidade inteira encontrou seu fim e foi ressuscitada com Cristo para uma nova criação. Só temos que crer. Não temos que questionar nada, duvidar daquilo que Deus está dizendo. A cruz não é apenas um evento histórico. Ela é uma realidade espiritual viva. Morremos com Cristo. E esse morremos com Cristo não é um conceito. Não é um conceito. É uma experiência real. Porque tem muita gente que tem o conceito. Eu morri com Cristo. Ressuscitei com Cristo. Um conceito. Eu sei, um conceito. Mas é muito mais do que isso. É uma experiência real. Cristo não é apenas um modelo ou guia. Ele é a nossa vida. Agora Cristo vive em nós. Portanto, qualquer evangelho que não tenha a cruz de Cristo no centro é falso. Tenha certeza disso. Qualquer mensagem que tente ajudar alguém fora da cruz de Cristo crucificado, trai a obra de Cristo. A cruz é tudo. Sem ela não há nada. Nossa pregação não deve ser sobre moralidade, filosofia humana ou autoajuda. De jeito nenhum. O evangelho verdadeiro anuncia a cruz, a morte de Cristo, nossa, com Ele nele, e a ressurreição de Cristo, e tudo isso como experiências compartilhadas conosco. Menos do que isso não é a pregação do Evangelho. Na cruz, a justiça e o amor de Deus se encontraram. Nela, Cristo, o Filho de Deus, foi entregue para morrer por nós e conosco, levando sobre si o nosso pecado, para que, por meio dele, fôssemos reconciliados com Deus. Que esta mensagem jamais se apague de nossos corações, da nossa mente também. Que rejeitemos um cristianismo diluído, sem morte para o pecado, sem renúncia, sem a radicalidade da cruz. Que abracemos a nossa identidade com Cristo, mortos com Ele, ressuscitados com Ele, e Cristo vivendo a sua vida justa e santa em nós. É a nossa identidade. Que jamais nos desviemos da cruz. A cruz de Cristo é a espinha dorsal do Evangelho. E também o juízo final sobre toda a soberba humana. A cruz de Cristo é uma sentença de morte para o ego, para o eu, para o pecado, para a ilusão de que podemos ser alguma coisa fora de Cristo, porque não podemos. O mundo odeia a cruz, porque ela diz a verdade. Não há vida sem morte. A cruz é o lugar do pecador, seja ele comportado ou não. Eu sou pecador, mas comportado. Pois é, seu lugar é na cruz. Você
pecador comportado tem que morrer, senão não entra no reino de Deus, não vê, não é salvo, não é liberto. Também, tanto quanto o outro que não é comportado. A cruz é o lugar do pecador, independentemente de quem ele seja. A cruz significa a punição radical do pecador, sua morte com Cristo. A cruz é para todos os pecadores, independentemente das diferenças entre eles, seja na forma como pecam, na intensidade ou na aparência de sua vida moral. Tem que morrer. E a cruz incomoda muita gente. Muitos não só ficam incomodados, como até ficam ofendidos quando ouvem a mensagem da cruz. A cruz não deixa espaço para meias verdades. Ela exige tudo. Ela não apenas salva, mas mata. Atos, capítulo 17, versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Vamos ficar com esta expressão. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Esta expressão, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, foi dita por opositores do Evangelho da Cruz de Cristo em Tessalônica, ao perceberem o impacto da pregação dos apóstolos. Qual era o transtorno que essa mensagem causava? No contexto, vemos que é a cruz, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. E sabemos que nós fomos participantes disso. O alvoroço não vinha de desordens políticas ou sociais criadas pelos discípulos. Os verdadeiros discípulos de Cristo não causam alvoroço, fazendo desordens políticas e sociais. Mas vinha o alvoroço da mensagem da cruz, que confrontava diretamente as crenças das pessoas, tradições e estilos de vida das pessoas. A mensagem do Evangelho é assim, confronta. Eu creio em quê? E o Evangelho confronta o estilo de vida, a crença. Mas é um transtorno bom, porque é um transtorno que salva. Esse é o verdadeiro transtorno que o mundo precisa. Um abalo profundo no coração que leva ao arrependimento, à nova vida em Cristo e à redenção pelo seu sacrifício. O verdadeiro alvoroço não estava em revoluções externas, mas na revolução interna que o Evangelho produz nos corações. É aqui dentro da gente que acontece a revolução, a maior de todas, e que muda. E esse transtorno da cruz de Cristo continua até hoje, graças a Deus. A cruz
é um terremoto. E houve um terremoto quando Cristo foi crucificado. Se a cruz entra na sua vida, haverá um terremoto demolidor. Não fica nada em pé. Um terremoto demolidor que destruirá tudo em você, para que Deus crie tudo novo pelo seu poder. Bem, chegamos ao fim desta jornada, dessa caminhada, no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios. Olhamos para as riquezas deste texto e vimos que Cristo é tudo para nós, e nele estamos espiritualmente enriquecidos sem falta de nada. Focamos repetidamente ao centro da mensagem do Evangelho, a cruz de Cristo. Mostramos que o Evangelho não precisa de ser modelado para se encaixar no gosto da cultura moderna. Nem precisa ser diluído para ser mais aceitável. Apenas é preciso ser pregado com fidelidade e ousadia. Só isso. Que sejamos, que jamais nos desviemos da cruz de Cristo. Que nunca busquemos um evangelho sem a morte para o pecado, sem renúncia e sem a radicalidade da cruz. Que abracemos nossa identidade em Cristo, mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, e Ele vivendo em nós a sua vida. E nós vivendo unicamente para Deus, para Ele. Que a cruz continue sendo a nossa única mensagem e a nossa única esperança.